Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar uma outra aula hoje sobre soluções, tá? Antes de começar, eu fiquei sabendo que entrou mais gente nessa jornada do cursinho, tá acompanhando junto com a gente, então talvez essa seja uma das primeiras aulas que você esteja vendo comigo agora. Eu sei que todas as outras aulas estão disponíveis no YouTube, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, isso eu quero deixar claro. Tanto para as pessoas que já estavam acompanhando a gente, quanto para as que entraram agora, qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, qualquer hora, qualquer dúvida, não existe dúvida boba. É assim que a gente avança, tá bom? Então, era isso que eu queria passar, de recado. O que a gente vai estar fazendo hoje? Lembra que na aula passada o Lucas começou a falar sobre soluções com você? Vocês ficaram vendo coeficiente de solubilidade, concentração comum, dispersões. Hoje a gente vai continuar e vai entrar numa parte mais matemática disso. Praticamente só vai ter conta, tá bom? Isso é bom, é ruim, mas é bom também, tá? O que eu vou falar hoje então? Eu vou começar relembrando um pouquinho do que o Lucas já deu pra vocês, alguns conceitos que a gente precisa estar muito claro, que eu vou falar agora. E depois a gente vai começar a falar sobre diluição, misturas de solução sem reação, com reação, até a gente chegar na titulação. Para as pessoas que já aprenderam titulação, algumas pessoas sentem muita dificuldade nessa matéria, porque parece que ela não faz sentido. Eu também, a primeira vez que eu aprendi, eu achei ela muito estranha e não gostei muito. Com o passar do tempo eu fui estudando e eu vi que tem uma lógica por detrás e ela pode até ser um pouco prazerosa pra gente. Então é mais ou menos isso que eu quero passar pra vocês na aula de hoje, tá bom? Que a gente consiga entender a lógica por trás dessas proporções, dessas reações que a gente vai estar vendo hoje, para que tudo fique mais fluido, tá? Pra quando a gente chegar na prova a gente consiga resolver os exercícios, tudo bem? Outra coisa que eu queria falar pra quem tá chegando agora é que normalmente nas minhas aulas eu coloco alguns exercícios pra aula e outros pra casa. Os exercícios de aula eu vou estar fazendo aqui com vocês. Eu libero a lista e o PowerPoint um pouquinho antes da aula começar, pelo WhatsApp e pelo Drive, tá bom? E aí vocês podem acompanhar a aula pelo PowerPoint e por aqui ao mesmo tempo. Na realidade, acho que isso é o mais. Acho que é o melhor a se fazer, tá bom? Ok, então vamos começar. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente já falou, do que vocês já viram com o Lucas na semana passada. Vocês viram o conceito de concentração comum. O que é concentração comum? A concentração em gramas por litro. Ela nada mais do que vai medir a quantidade de soluto numa solução, no volume da solução. Então a gente vai comparar a quantidade da massa do soluto em gramas com o volume da solução em litros. É isso. Um negócio que a gente precisa falar e deixar bem claro são os índices que a gente vai usar. Então, quando eu estiver falando de M1, M pequenininho 1, eu estou falando de massa do soluto. Quando eu estou falando de M2, isso aqui seria massa do solvente. E quando eu estiver falando só M, é a massa da solução, ok? Então quando a gente vai falando de V1, volume de soluto, V2, volume de solvente, V, volume da solução, EMA1, massa molar do soluto, sabe? Isso vai deixar a gente mais claro e é o padrão, para que se alguém for prestar alguma prova aberta, usar desse jeito, tá bom? Não sei o que é soluto, não sei o que é solvente, tô perdido, calma. Lembra quando a gente colocar, por exemplo, a gente tá pegando sal e colocando na água? A gente não tá dissolvendo sal na água? Isso quer dizer que o sal é o soluto, a água é o solvente e o sal dissolvido na água é a solução, tá bom? Qualquer dúvida mesmo, pode parecer básica. Pergunta pra gente, manda mensagem no WhatsApp, fala que é uma monitoria, isso ajuda bastante, tá bom? Então tá, a gente já pegou a primeira parte, a gente entendeu os índices. Voltando para a concentração comum. Então o que é a concentração comum? Concentração comum, que nem eu tinha falado, é a massa do soluto pelo volume da solução. Então se eu te contar que eu tenho um pote que tem água e sal e eu tenho 8 gramas por litro, essa é a concentração comum do sal, eu sei que eu tenho 8 gramas para cada 1 litro. Entendeu a lógica? Então é basicamente isso que a concentração comum vai medir. E a densidade? A densidade também é marcada por gramas por litro. Isso quer dizer que é a mesma coisa que a concentração comum? Não. Por isso é importante os índices. A densidade também vai ser medida em gramas por litro. Isso é verdade. Nessa comparação que a gente faz é diferente. A densidade de uma solução é a massa total da solução pelo volume da solução. Mas pareceu a mesma coisa? Não é.
A densidade é a massa total da solução pelo volume da solução, enquanto a concentração comum é a massa só do soluto pelo volume da solução. Percebe a diferença? Eu sei, ambos são em grama por litro, a unidade. Mas existe uma diferença, tá? E título, que algumas pessoas costumam não entender bem. Título nada mais é do que uma porcentagem, que nem o Lucas falou. Ele é o teor de algo. Então, por exemplo, se eu estiver falando de título em massa ou porcentagem em massa, nada mais que eu estou comparando é a massa do soluto pela massa total da solução. Como assim? Bem, eu tenho uma solução de... Vamos usar a mesma que eu comecei no começo da aula. Agora há pouco, né? A gente está no começo da aula. Eu tenho uma solução de água com sal. Se eu quiser saber o título do sal, é a massa do sal, do NaCl, dividido pela massa total da solução. Entendeu? E só existe título de massa? Posso ter título também de volume. Eu vou pegar o volume do soluto pelo volume da solução. Entendeu? É como se fosse a porcentagem. Se eu falo que uma solução de NaCl tem título em massa de 20%, isso quer dizer que 20% da massa da solução é NaCl. Isso quer dizer que se a solução tem massa de 100 gramas, 20 gramas é NaCl. Deu pra entender mais ou menos qual que é a ideia de título? É massa por massa, título em massa, ou volume do soluto por volume da solução, ou ainda, existe, mas aparece menos, título de massa por volume, que aí é massa do soluto por volume da solução. Mas aparece menos. Tá virando uma bagunça, mas eu espero que tenha dado pra entender, tá? O título em especial. Eu tô passando rápido porque isso daqui já viu na aula passada. E é esperado que vocês já tenham visto a aula passada. Só tô relembrando isso aqui pra gente começar a andar, tá? Eu vou apagar a lousa e vou voltar com um novo conceito que é bem parecido com o do título, mas que a gente precisa saber, porque cai em alguns exercícios e já caiu no Enem, tá bom? Eu já volto. Vamos falar então sobre partes por milhão, ppm. Continuando nessa linha de raciocínio que a gente partiu do título. A gente usa o título como uma porcentagem, lembra? Se eu estou usando o título em massa, eu estou falando que tantos por cento de um soluto existe no total da massa da solução. Só que se esse soluto for muito pequeno, em vez de eu precisar falar que eu tenho 0,0000 alguma coisa de porcentagem, eu posso utilizar parte por milhão, que é o ppm. E em alguns exercícios, parte por bilhão, que é o ppb. Mas isso parece bem menos. O ppm costuma aparecer, já apareceu no Enem, e é muito importante. Por quê? Vocês já devem ter percebido, se fizerem qualquer exercício do Enem, que tem uma pegada muito grande para o meio ambiente. Os exercícios estão sempre usando do cotidiano e do meio ambiente. E o ppm, que é o parte por milhão, ele está muito presente nessas amostras. Por quê? Onde que a gente tem soluções em que há partículas muito dissolvidas nela? Em poluentes. Quando a gente fala, por exemplo, de quantidade de poluição no ar, as partículas às vezes podem estar tão diluídas a ponto da gente precisar de usar o ppm para conseguir falá-las de um jeito melhor. Também em toxinas, por exemplo, se a gente vai tomar uma água e a gente quer saber se ela está contaminada ou não, tem um limiar de quantas toxinas ela pode ter para o consumo saudável. Isso aparece muito em ppm, de falar tipo, qual é a concentração de tal toxina que pode estar até o nível aceitável na água ou no alimento. Como esses números são muito baixos e normalmente eles pedem uma relação de proporção, a gente vai entrar em partes por milhão. Nossa, mas você falou tanto de partes por milhão e eu não entendi ainda o que é. Calma, olha aqui. Partes por milhão. Eu lembro dessa frase para eu entender o que é. Se eu falo que alguma coisa tem tantas ppm, tantas partes por milhão, o que tem que vir na minha cabeça é que ela tem tantas partes de soluto em 10 a sexta, 10 a sexta é 1 milhão, em 10 a sexta partes de solução, ou seja, em 1 milhão de partes de solução. Isso quer dizer que se eu falo que tem 5 ppm de toxinas na água, isso quer dizer que eu tenho que pensar na minha cabeça assim, ó. Tem 5 partes de soluto, meu soluto estão as toxinas, em 1 milhão de partes de água, de H2O, que é a solução, da solução de água mais toxina. Entendeu?
Tipo assim, por que eu tô falando partes? Não tô entendendo. Essa partes é só pra mostrar que você pode trocar isso aqui pelo que você quiser, por qualquer unidade, desde que ela seja a mesma. Então vamos falar de um jeito mais normal. Tô usando esse exemplo de 5 ppm. Vamos supor que 5 ppm é o aceitável de um nutriente A dentro da água. Uma solução de água mais esse nutriente A. Então eu falo que eu tenho 5 gramas desse nutriente A em 1 milhão de gramas de solução. É isso que a pessoa quis me falar quando ela falou que tem 5 ppm do nutriente A, entendeu? São 5 alguma coisa em 1 milhão dessa coisa, entendeu? 5 quilogramas em 1 milhão de quilogramas. Certo? O importante é a unidade se manter, tá bom? Basicamente é isso que é o ppm. Mas como é que cai? Ela cai quando a pessoa fala tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui que eu não tenho um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 0,9 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em 100 gramas de uma solução de água mais NaCl, eu quero saber quanto que esse valor é em ppm. Ora, se eu tenho 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas, eu preciso saber quanto eu teria de NaCl em 1 milhão. Porque aí eu vou saber que eu vou ter tantas partes de NaCl em 1 milhão de partes da solução. Entendeu? Então vamos colocar aqui como 10 a sexta. Lembra que a primeira coisa que você tem que olhar é se as unidades estão batendo. Se não, a gente tem que transformar para bater, tá? Não tem como a gente fazer a proporção com 1 em gramas e outra em quilogramas, tá? No último slide do Lucas, da aula passada, ele colocava uma tabela bem bonitinha de como a gente podia fazer essas transformações de unidade. Se eu coloco 10 a sexta aqui, eu coloco x aqui, multiplico em cruz, e aí eu vejo. Aqui a gente tem 9 vezes 10 à quinta, igual a 100 vezes x. Passo 100 dividindo, a gente tem 9 vezes 10 à terceira, que é igual a x. Então isso daqui, eu posso falar que a gente tem 9 vezes 10 à terceira, ou 9.000 ppm de NaCl nessa solução que eu montei aqui. Isso quer dizer que eu tenho 9.000 gramas de NaCl em 1 milhão de gramas de solução. Essa é a ideia do ppm. Ah, mas você falou do ppb no começo. Falei. O ppb é a mesma coisa, mas em vez de a gente usar 1 milhão, a gente vai usar 1 bilhão. E 1 bilhão nada mais é do que 10 a nona. Então a gente, em vez de usar 10 a sexta, a gente vai pensar do mesmo jeito, só que com 10 a nona. Então, x partes de solução em 10 a nona partes, x partes de soluto em 10 a nona partes de solução. Isso é o ppb, partes por bilhão. Tá? Vamos fazer um exercício disso? Bom, gente, vamos então para o nosso primeiro exercício. Se vocês quiserem fazer, é aquele esquema antigo. Pausa o vídeo na hora que eu tiver mostrado a introdução e depois a gente faz junto, tá? 1. De acordo com o relatório anual de 2016 de qualidade de água publicado pela Sabesp, a concentração de cloro na água potável da rede de distribuição deve estar entre 0,2 mg por litro, que é o limite mínimo, e 7 mg por litro, que é o limite máximo. Considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura, calcula-se que o valor médio desses limites, expressos em partes por milhão, seja... Ok, então aqui ele nos deu. Ele nos deu qual que é a concentração comum mínima e a máxima. E ele pediu pra gente dar a ppm, parte por milhão, de acordo com a concentração comum média. Então primeiro a gente vai ter que fazer uma média aritmética entre essas concentrações. Então ele falou que a mínima é 0,2 e a máxima é 5. A gente soma 0,2 mais 5 é 5,2 e divide por 2, que dá 2,6. Então a concentração que a gente vai trabalhar é de 2,6. 2,6 gramas por litro. Gente, o que isso significa? Desculpa, miligramas por litro. O que significa 2,6 miligramas por litro? Isso significa que esse é o limite médio que pode ter cloro na água. É pequeno. Pensa, em 1 litro
de água, a gente pode ter só 2,6 miligramas. Entendeu? A gente está trabalhando com valores bem pequenos. Mas ele pediu pra gente falar qual que é o ppm disso, partes por milhão. E ele deu um dado muito importante, que é considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura. E ele dá a densidade da água pura, que é de 1 quilo por litro. 1 quilograma por litro. Isso quer dizer que em 1 litro de água pura, de água potável, a gente tem 1 quilograma de água. É tipo como se ele estivesse passando a massa, a densidade, né? E quanto que é 1 quilo? 1 quilo são 1000 gramas. Então, em 1 litro, a gente tem 1000 gramas. Foi isso que a densidade nos falou. Agora é só fazer aquele jeito do ppm, normal, sabe? Que a gente aprendeu. Que é, se eu tenho 2,6 miligramas, eu não vou ainda escrever, porque eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Em 1 litro, vou colocar aqui. Eu tenho 2,6 miligramas em 1 litro. Mas eu sei que 1 litro é a mesma coisa que 1 quilo, certo? 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilo de água, porque ele passou a nossa densidade, 1 quilograma. E eu sei também que 1 quilograma de água é a mesma coisa que 1000 gramas. 10 a terceira. Ok, aqui já está em gramas. E aqui? Aqui ainda não. Então vamos transformar? Você pode fazer o que você quiser. Lembra que eu falei que tem que ser sempre a mesma unidade? Então se você quiser trabalhar aqui com miligrama, pode trabalhar. Mas aí aqui precisa estar em miligrama também. Eu vou passar tudo para grama que eu acho mais fácil. Então para miligrama para grama, a gente tem que dividir por 1000, tá? Então vezes 10 a menos 3 gramas. Perfeito, tudo em grama. Mas então agora eu vou fazer a regra de 3 como? É só colocar. Se eu tenho 2,6 vezes 10 a menos 3 gramas em 1000 gramas, quanto eu teria em 1 milhão? Esse é o ppm. Então, em 10 a sexta gramas, eu tenho x. A gente resolve essa regra de 3, multiplica, a gente pode simplificar do jeito que vocês quiserem. Aqui, colocar 3, aqui, cortar, multiplicar, a gente vai dar x é igual a 2,6 gramas, né? E isso quer dizer aquela frasezinha que a gente falou antes. Eu tenho, então, 2,6 gramas de soluto, gramas de cloro, em 1 milhão de gramas de água. Entendeu? Então a resposta é a letra C, 2,6 ppm. Vamos falar de concentração agora em mol por litro. Se a concentração comum era a quantidade de matéria de soluto no volume, por volume, a concentração em mol por litro é a quantidade de matéria, a quantidade de mol pelo volume da solução. Então a gente vai trabalhar agora com a quantidade de mol, representada por essa letrinha aqui, M, que é tipo quantidade de matéria, a quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução. Como é mol por volume, a unidade vai ser mol por litro. Ou mol vezes litro elevado a menos 1. É a mesma coisa. Recentemente, os vestibulares estão adotando mais isso daqui. Mol vezes litro a menos 1. Mas não se estranhe, é a mesma coisa. Alguns vestibulares mais antigos ainda chamam isso de concentração molar, ou até mesmo de molaridade. É a mesma coisa, mas esses termos já caíram em desuso. Hoje o nome correto é concentração em mol por litro, tá bom? Então, o que é essa concentração? A quantidade de matéria num determinado volume de solução. Quantidade de matéria de soluto num determinado volume de solução. Como assim? O que quer dizer se eu falar que uma solução tem 0,5 mol por litro? Isso só quer dizer que a solução que a gente está trabalhando tem 0,5 mol de soluto em 1 litro. Então vamos voltar para aquele exemplo do NaCl. Se eu tenho uma solução de NaCl com água que tem 0,5 mol por litro de concentração, isso quer dizer que eu tenho 0,5 mol de NaCl, de sal de cozinha, a cada 1 litro dessa solução minha. Entendeu? Basicamente é isso, concentração molar. Desculpa, concentração em mol por litro. Tá? Basicamente é isso. A partir dela a gente vai trabalhando coisas mais difíceis que retomam conceitos
mais antigos que a gente já viu, especialmente estequiometria, tá? Eu acho que eu preparei um exemplo aqui e eu vou passar um exercício pra gente ter uma noção de como que ela funciona. Ó, vamos supor aqui, deixa eu apagar. Vamos supor aqui que a gente tem uma solução de H2SO4 e água. Algo assim, tá? E a gente tem 245 gramas de H2SO4 nessa solução. Essa é a massa do nosso soluto. E a gente completou essa solução de água até 500 ml. Isso quer dizer que o volume é de 500 ml. Então o volume da solução é 500 ml. E a pergunta do exercício é: calcule a concentração em mol por litro. Esse é um exercício fácil que eu estou fazendo mais para passar um exemplo pra gente. O que a gente sabe aqui? A gente sabe a massa do soluto, M1, e a gente sabe o volume da solução, 500 ml. A partir daqui, tem como a gente descobrir a concentração em mol por litro? Porque você olha e fala assim: poxa, eu só sei fazer a concentração comum aqui. Concentração comum a gente consegue, certo? A gente poderia pegar e falar assim: se eu tenho 245 gramas de soluto em 500 ml, em 0,5 litros, em 1 litro eu teria, resolve a regra de 3, você tem a concentração comum. Parece que tá faltando dado, não parece? É porque tá mesmo. Mas na realidade, a gente poderia buscar esses dados na tabela periódica. O que falta é algo que a gente consegue comparar massa com mol. E o que a gente tem na química que compara massa com mol que a gente viu em estequiometria? A massa molar. A massa molar é a quantidade de gramas de um elemento que a gente tem numa quantidade de mol, certo? Em 1 mol. E com a massa molar a gente pode montar a massa molecular. No caso desse exercício, eu vou entregar pra gente que a massa molecular é igual a, do H2SO4, é igual a 98 gramas por mol. Então isso quer dizer que EMA1, massa molar do soluto, é 98 gramas por mol. Pronto, vamos resolver. Tem 2 jeitos de resolver esse exercício e a partir de agora sempre vai ter esses 2 jeitos. Até a gente chegar mais em titulação, que aí a gente tem que seguir um caminho só. Mas por enquanto, a gente pode sempre seguir pelo caminho das fórmulas ou a gente pode seguir pelo caminho das regras de 3. E eu vou tentar fazer nessa aula os 2 caminhos. Eu, por exemplo, gosto mais de seguir pela regra de 3. Eu não gosto muito de decorar a fórmula. Mas eu tenho amigos que só fazem pelas fórmulas. Elas são mais rápidas, elas são mais práticas. Mas em exercícios mais complexos, é difícil a lógica de aplicá-las, entendeu? Use o que for melhor pra você. Se você achar que as fórmulas são mais adequadas, que você não entende muito bem desse negócio de regra de 3, fica confuso, erra, usa as fórmulas. Se você acha que a sua cabeça não vai decorar as fórmulas, é melhor aprender da regra de 3, se esforça aqui na regra de 3 então, tá? Eu vou montar os 2 jeitos pra vocês. Começando pelo jeito 1, a regra de 3. Primeiro passo dessa regra de 3 é a gente achar a quantidade de mols. É o primeiro passo. Então a gente vai procurar a quantidade de mols. Se eu tenho 98 gramas em 1 mol, 245 gramas, esse 98 gramas de 1 mol eu tirei da massa molar, tá? A massa molecular do ácido sulfúrico fala que tem 98 gramas de ácido sulfúrico em 1 mol. Mas eu tenho na solução 245. Então 245 é X. A gente resolve essa regrinha de 3 e a gente vai chegar em 2,5. 2,5 mols. Isso daqui é o N1, lembra que eu falei? Essa é a quantidade de mols do soluto. Nosso segundo passo é calcular a concentração. Se eu tenho 2,5 mols em 500 ml, 500 ml são quantos litros? Lembra que de ml para litro a gente divide por 1000? Então 500 dividido por 1000, 0,5. Dá 0,5 litros em 1 litro, porque a concentração é em mol por litro, em 1 litro, é Y. Resolvendo isso daqui, dividindo 2,5 por 0,5, a gente tem que Y é igual a 5 mol
Então isso quer dizer que a gente tem 5 mol. Desculpa, em 1 litro dessa solução a gente teria 5 mol. Isso quer dizer então que a concentração molar é 5 mol por litro. Ok? Resolvi só pelas regras de 3. Tudo vai dar pra resolver por regra de 3. Confia. Mas a gente vai demandar numa lógica. Agora eu vou passar algumas formulazinhas pra vocês, tá? Eu vou apagar e voltar. Vamos falar de fórmula então. A gente calcula a quantidade de mols pegando a massa em gramas e dividindo pela massa molar. Isso nada mais é do que uma simplificação do primeiro passo que a gente fez, que é para descobrir a quantidade de mols. Então, para eu descobrir a quantidade de mols do soluto, eu pego a massa em gramas do soluto e divido pela massa molar. Só para vocês verem que vai dar certo, a massa em gramas é 245. Se a gente dividi-la por 98, a gente vai chegar em 2,5. A mesma coisa. Só que existe outra fórmula, que é ainda melhor, que é a fórmula para a gente descobrir a concentração em mol por litro, desculpa. Que é concentração em mol por litro é igual ao número de mols dividido por volume. Que nem a concentração comum era igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mesma coisa. A concentração em mol por litro é a quantidade de mols dividido pelo volume. Se a gente fizer isso, vai dar também. O número de mols era 2,5, o volume era 0,5, a quantidade de mols é 5. Desculpa. A concentração em mol por litro é de 5 mol por litro. Daria certo também. Mas a fórmula que eu queria passar não é nem essa, nem essa. Aqui eu tô mostrando de onde eu tô tirando. Tem uma que junta as duas para ser mais rápido. Que é concentração mol por litro, substitui o N1 por M1 sobre a massa molar. Essa daqui. Essa fórmula nada mais é do que um método rápido da gente calcular, e muito frequente também nos vestibulares, a gente calcular a concentração em mol por litro, que é concentração em mol por litro é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Se vocês quiserem resolver, pode resolver. Vai dar 5 mol por litro. Substitui M1 por 245, M1 por 98 e o volume por 500. Desculpa. O volume vocês vão ter que transformar em litros, né? Obviamente. Tanto nessa, tanto nessa. Transforma em 0,5 litros. Pessoas que têm mais problemas com unidade, cuidado com as fórmulas. Porque elas pegam com... Você fica enganado sem perceber que você foi enganado. Muito cuidado com unidade. Em algumas fórmulas, a gente vai ver, não importa, desde que a unidade seja constante, que nem em ppm. Em outras, precisa que a unidade seja correta. Aqui a gente trabalhando com mol por litro. Os volumes utilizados precisam estar em litros, senão a gente não vai obter uma resposta confiável, tá bom? Espero que tenha dado para ficar claro, tanto como a gente fez pela regra de 3, como fazer por fórmula. Agora vamos fazer alguns exercícios. Um exercício, na realidade. Deixa eu ver. Não, a gente vai fazer 2 exercícios agora. E eu vou tentar usar, no próximo exercício, eu vou tentar usar tanto o jeito pela regra de 3, quanto o jeito pela fórmula. Pra gente ir se acostumando com isso, tá bom? Vamos lá. Então vamos pro segundo exercício agora. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Se tiver tentado, né? Se não tiver tentado, vamos resolver agora juntos. Essa daqui é do Enem, que fala assim: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Isso a gente já sabia. Agora suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que tem a massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então ele pediu
concentração em mol por litro. E o que eles nos deu? Vamos anotar os dados. Eu gosto muito de começar anotando os dados. Pra mim é a coisa mais importante. Tem gente que prefere grifar, mas eu acho que é importante a gente anotar e até fazer já a transformação das unidades. Então vamos lá. O que ele manda aqui pra gente? Que a massa utilizada foi, então M1, a massa de sacarose, a massa do soluto foi de 3,42 gramas. 3,42 gramas. Não só isso que ele fala. Ele também nos dá a massa molar da sacarose. Então a massa molar do soluto, que é 342 gramas por mol. É uma felicidade, né? Ver que são parecidos, os números são proporcionais. Porque a gente já pensa assim, vai ficar mais fácil as contas. O que mais que ele fala pra gente? Que uma xícara, adicionar uma xícara que tem 50 ml de líquido. Isso quer dizer que o volume é 50 ml. Cuidado com ml. Se pediu concentração molar, se pediu concentração em mol por litro, é mol por litro, não por ml. E qual é a concentração final? Em mol por litro. Vamos lá. Ele dá aqui. Vamos começar a resolver então pela regra de 3, tá bom? Primeiro passo, descobrir o número de mols. Então vamos pegar. A gente tem 342 gramas em 1 mol. E eu quero saber 3,42 gramas. Quantos mols são? X. Não vamos perder tempo não. De 342 para 3,42, dividiu por 100, não dividiu? Então daqui para cá, a gente vai dividir por 100 também. Já vamos simplificar. Então, x é igual a 1 dividido por 100, dá 1 vezes 10 a menos 2. Então, x é igual a 1 vezes 10 a menos 2, ou se você preferir, 0,01. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. O volume é 50 ml. 50 ml são quantos litros? Lembra que litro a gente precisa dividir por 1000 para passar de ml para litro? Então, 50 vezes 10 a menos 3, que é 5 vezes 10 a menos 2. Ok? 5 vezes 10 a menos 2 litros. Vamos para o segundo passo, então. Eu tenho 1 vezes 10 a menos 2 mol em 5 vezes 10 a menos 2 litros. Certo até agora? Agora eu quero saber em um litro quantos mols eu vou ter. Vamos simplificar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2 para formar essa nossa conta? 1 vezes 1 é 1, 5 vezes x é x. Passo 5 dividindo, 1 dividido por 5 vai dar 0,2 e 0,2 é x. Isso quer dizer que a gente tem 0,2 mol em 1 litro. Logo, a concentração em mol por litro é de 0,2 mol por litro. Tá bom? Posso resolver por fórmula? Óbvio. Vamos resolver então. Resolvendo por fórmula agora, tá bom, gente? Concentração em mol por litro é igual, lembra da fórmula? Massa do soluto dividido por massa molar do soluto vezes o volume na solução. Massa em mol por litro é igual massa do soluto, 3,42 gramas. Massa molar do soluto, 342. O volume, 5 vezes 10 a menos 2. Se a gente vê que 342 vezes 10 a menos 2 dá 3,42, a gente já pode cortar os dois, tá? Então, ó, massa molar é igual a 3,42 dividido por 3,42 vezes 5. Acho que eu não falei bem, mas vocês entenderam o que eu fiz aqui? 342 vezes 10 a menos 2 é 3,42. Multipliquei para poder cortar. Corta e corta. Quando eu corto, sobra 0? Não. Você está dividindo, sobra 1. Mas a concentração... Toda vez que eu falo massa. Concentração em mol por litro é igual a 1 dividido por 5, que é igual a 0,2 mol por litro. Mais rápido? Talvez, sim. Mais rápido. Eu tenho que usar então? Não. Usa o que for melhor pra você e o que você se sentir mais confortável.
Às vezes você começa dando de um jeito, aprende de outro. A gente vai mudando, sempre. Use o que você achar mais confortável. Tá bom? Vamos pro próximo exercício. Vamos lá? O terceiro exercício, ele não é um exercício difícil, acredita. Ele, na realidade, é um exercício um pouquinho assustador, mas só isso. Por que ele é assustador? Porque ele pega muitas partes da matéria. Ele fala ao mesmo tempo de mol por litro, ele fala ao mesmo tempo de íons, ele fala ao mesmo tempo de dissociação, alfa igual a 5%. Você fica assim, gente, o que tá acontecendo aqui? E ao mesmo tempo ele não dá muitos dados, e aí a gente fica afoito e não faz o exercício. Não. Calma, respira e tenta. Eu vou provar pra vocês que quase sempre que às vezes um exercício pode parecer muito assustador, na realidade ele tem conceitos simples por detrás, tá bom? Esse não é bem um exercício de concentração de mol por litro que a gente estava fazendo. É um exercício mais simples. Mas como ele parece mais difícil, eu gostaria de trazê-lo também aqui para a lista pra gente fazer em aula, tá bom? Então vamos lá. Considere que a concentração em quantidade de matéria de determinada solução aquosa de fosfato de magnésio é de 0,5 mol por litro. Qual será a concentração em mol por litro dos cátions magnésio e dos ânions fosfato nessa solução? Considere que o grau de dissociação foi 100%. Primeiro, o que é dissociação? Lembra que vocês aprenderam em química inorgânica. Dissociação nada mais é do que dissociar íons. Então, na realidade, esse composto ele vai se dissociar nos íons dele de forma aquosa. Ok? Então, ó, isso daqui vai virar... Ele até deu os íons. Mg mais 2 mais o ânion fosfato. PO4 menos 3. Isso mesmo? Deixa eu ver se estou usando besteira. Isso mesmo. Tá pronto? Não. Vamos balancear. Aqui a gente tinha 3 magnésios, aqui a gente precisa de 3 magnésios. Aqui a gente tinha 2, a gente precisa de 2. Tá bom? Tá pronto? Tá pronto. Ok, a gente balanceou a equação e o que ele falou? Ele falou que a concentração desse composto é de 0,5 mol por litro. E ele quer saber agora qual que é a concentração em mol por litro desses dois. Gente, quando acontece dissociação, a concentração em mol por litro é muito simples. Ela nada mais é do que a gente fazer uma proporção de acordo com o número de mols. O número de mols do composto inicial é 1. Aqui é 3. Aqui é 2. Se 1 tem uma concentração de 0,5 mol por litro, 3 mols vai ter o triplo. Então a gente vai fazer uma regra de 3 e descobrir isso. 3 vezes 0,5 é igual a x. X é igual a 1,5 mol por litro. Então isso quer dizer que a concentração do íon magnésio é de 1,5 mol por litro. A mesma coisa a gente pode fazer com 2. A gente faz um x grande assim, ó. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes y é y. A concentração do ânion fosfato é de 1 mol por litro. Basicamente é isso, gente. Ah, mas ele falou assim, que o alfa era 100%, dissociou tudo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que era esse composto dissociou. Então tudo virou isso. Se ele tivesse falado que era 70%, por exemplo, a gente tem que fazer uma continha no final. Isso daqui é o valor para 100%. Se a gente quiser 70%, a gente tem que fazer uma outra regra de 3. Tipo, 1,5 é 100, 70 é Z. E a gente pesquisaria. Mas por enquanto essas são as respostas. 1,5 para o íon magnésio e 1 para o íon fosfato. Ok? Qualquer dúvida desse exercício, já sabe. A gente pode resolver na monitoria, vocês podem me mandar. Seria essa aula para quem ama a fórmula? Essa aula, em especial essa parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre relação entre as fórmulas. A gente vai falar de fórmulas que a gente já passou, de fórmulas que a gente ainda vai passar. Por que eu vou falar disso agora? Por causa de 2 pontos. Primeiro, eu não quero jogar fórmulas para vocês. Nessa parte da matéria a gente vai encontrar 2 fórmulas que são muito importantes. E eu não quero simplesmente jogá-las para vocês, porque eu quero que vocês entendam de onde elas estão saindo. Por conta do nosso segundo ponto. Segundo, eu sei que decorar fórmula pode parecer tudo muito mais simples, mas a fórmula tem que ser usada como uma bengala, sabe? Não como o seu caminho principal. Porque a gente precisa ter conhecimento de onde ela vem, o que ela significa, o que significa as unidades. Porque senão a gente cai num exercício um pouquinho diferente do normal
e a gente não sabe o que faz se não estiver conseguindo aplicar a fórmula. Entendeu? Então eu gostaria de verdade, se você é daqueles que gosta muito de fórmula, porque não entende direito a matéria e gosta só de aplicar a fórmula e pegar os dados e jogar nelas até virar alguma coisa, vamos tentar descobrir um pouquinho o que está por trás dessas fórmulas. Porque para chegar nelas é muito inteligente, é muito lógico esse sistema, tá bom? Então vamos lembrar 4 fórmulas que a gente já passou. De concentração comum, que nada mais é do que a massa molar do soluto. Desculpa, massa molar, tô com as palavras na cabeça. Concentração comum, que nada mais é do que a massa em gramas do soluto sobre o volume da solução. O título, que nada mais é do que a massa do soluto sobre a massa da solução, título em massa. Também existem outros títulos que a gente usa menos, tipo título de volume, o volume do soluto sobre o volume da solução, que a gente já falou semana passada e eu falei no comecinho da aula. E densidade, que é massa da solução sobre o volume da solução. E concentração em mol por litro, que é a fórmula que a gente acabou de ver, que é massa em gramas do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. A gente descobriu essas 4 fórmulas. Espero que elas já façam sentido para você agora, tá bom? Se não, volta, não me pergunta. Mas até esse momento, é isso daqui que a gente precisa saber em relação a fórmulas dentro de solução. Ok? Porque agora eu vou introduzir 2 a mais, tá? Quais 2? Eu vou falar para vocês como a gente chega nelas. Primeiro, tá vendo essas 2 fórmulas aqui? Ambas têm algo em comum, que é a massa do soluto. Se a gente isolar a massa do soluto, a gente pode trocar uma pela outra. Sabe? Que nem a gente faz em sistemas, na matemática. E aí, a gente pode ter uma fórmula nova que relaciona muitas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, tenta seguir o foco. Vou isolar a massa do soluto. Vou passar aqui o volume multiplicando. Então é concentração comum vezes o volume da solução. Vou fazer a mesma coisa aqui. M1 é igual a título vezes a massa da solução. Ok? Ok. Agora vamos trocar o M1 por M1, porque é a mesma coisa. Todos são massa do soluto. Então, concentração comum vezes o volume é igual a título vezes a massa da solução. Até agora, tá dando para acompanhar? Um é igual ao outro, é só substituir. Vou passar esse volume dividindo para cá. Então vai ficar concentração comum é igual a título vezes a massa da solução dividido pelo volume da solução. Massa da solução dividido pelo volume da solução é densidade. Então vamos trocar de novo? Concentração comum é igual a título vezes a densidade. Essa é a fórmula que a gente chega. Deixa eu pegar aqui o azul para eu conseguir colocar para vocês. Mas tem algo muito importante que a gente precisa ver sobre essa fórmula, que é o fato de que ela tá, como a concentração ela tá em grama por litro, a densidade também vai sair em grama por litro. Por quê, gente? O título é uma unidade que ele divide massa por massa. Então quer dizer que ele divide grama por grama. Então eles cortam. É uma unidade adimensional. O título não tem aquela unidade de medida. Ele não tem, tipo, gramas, grama por litro. Ele é dimensional. Isso quer dizer que a unidade da concentração comum é a mesma unidade da densidade. Nesse caso, grama por litro. Como a concentração comum está em grama por litro, a densidade também está em grama por litro. Gente, desculpa o corte que deu agora. A memória do meu celular encheu e ele parou de gravar, mas aí eu apaguei o que eu tinha escrito e eu voltei para a última parte. Eu vou repetir o finalzinho pra gente continuar, tá bom? Seguinte, a gente estava falando sobre concentração comum, que é igual a título vezes a massa da solução dividido pelo volume da solução. Isso daqui é a mesma coisa aqui, a densidade. Então a gente chega aqui, concentração comum é igual a título vezes a densidade. Mas tem algo muito importante que precisa ser visto aqui. O título, ele é uma unidade adimensional. Isso quer dizer que ele não tem unidade, tipo grama, litro, essas coisas. E a concentração é dada em grama por litro. A unidade nessa fórmula também é dada em grama por litro. O problema é que nos exercícios a gente quase nunca vê grama por litro. Então eu já vou facilitar uma coisa para vocês, que é
corrigir essa fórmula para ela automaticamente passar de grama por ml para grama por litro. Então, muitas vezes, vocês podem optar por usar a fórmula assim. Só que aí, atenção, se você estiver usando a fórmula dessa maneira, se lembre, a densidade aqui é em grama por ml. E aqui, em grama por litro. A unidade é muito importante. Vamos seguir para a segunda parte que a gente está olhando aqui. E agora a gente vai... Agora a gente vai também... Tem outra coisa nessa fórmula que é semelhante à de concentração, que é a massa do soluto. Então vamos isolar a massa do soluto também. A massa em grama do soluto. Dessa daqui. M1zinho é igual a concentração em mol por litro vezes a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Vamos trocar a massa do soluto em gramas pela massa do soluto em gramas? Então, vai dar que concentração comum vezes o volume da solução é igual a concentração em mol por litro vezes a massa molar vezes o volume. Dá pra gente cortar esse negócio aqui, não dá? Passa a faca. Tira os volumes da solução. Se tem dos dois lados, dá pra gente dividir e cortar. Então sobra aqui, concentração é igual, concentração comum é igual a concentração por mol por litro vezes a massa molar do soluto. Pra quem gosta de fórmula, essa aqui é importante, ela aparece muito. E tem uma que a gente junta tudo, que é a gente substitui concentração aqui uma pela outra e a gente consegue juntar a concentração em mol por litro com título e densidade. Então ficaria assim, ó, juntando as duas, a gente teria concentração em mol por litro vezes a massa igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Porque a gente está usando a densidade como grama por ml. Eu preciso saber todas essas fórmulas? Não. Honestamente, não. Você pode sempre usar por proporção, você pode sempre fazer regra de 3 em todos os exercícios que você quiser. Sempre. Nessa parte da química, sempre vai dar certo. Mas alguns vão ficar muito complicados. Especialmente, assim, na minha experiência, os que envolvem densidade. Eu acho mais complicado de usar com regra de 3. Então isso aqui facilita bastante. Mas vai de você, sabe? Eu acho interessante saber essas fórmulas, especialmente essa daqui, sabe? Porque viu tanto que fica mais rápido o exercício? Essa daqui é muito importante, ela aparece bastante. Só que dá pra você fazer sem, entendeu? A maioria. Então vai de você. Na lista de exercício, se desafie a tentar fazer pelas fórmulas e também a fazer por regra de 3. Vai tentando criar essa proporção na sua cabeça. Tá bom? Combinado, então? Ok. Vamos falar, então, de diluição agora.